Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Quem está feliz, diga graças a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de poder retornar a esta casa de oração. Glorifica ao Senhor porque tem muitos amigos meus servindo a Deus aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do Bispo Júnior, pastora Damares, Deus abençoe, os obreiros desta casa, enfim, todos os membros, meu amigo Rui, companheiro de oração, Deus te abençoe, meu irmão Marcos que está ali, Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu vou ler um texto em Efésios capítulo 6, versículo 10, peço a paciência da igreja, é uma mensagem nova, porém antiga. Como assim, evangelista? Eu só montei ela há muitos anos atrás e nunca ministrei. E Deus preparou este momento oportuno. Amém? Peço a ajuda das obreiras que estão ali em cima. Vai me ajudar aqui com alguns versículos quando eu for citando. Efésios capítulo 6. Versículo 10, 11, 12, até o 18. Amém? Glórias a Deus. Glorifica a Deus pela vida da minha filha Sara, que está ali. Deus abençoe. Minha esposa não pôde vir, que está no ensaio das irmãs lá no nosso ministério. Trago a paz da minha pastora Aurineide. Amém? Estamos debaixo da bênção do Senhor. Até aqui o Senhor Ele tem nos ajudado. Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E a igreja diz amém. Pode se assentar dando graças a Deus. Ô glória. Meus irmãos, a carta de Efésios, alguns historiadores vão dizer que Paulo, ele estava preso em Roma quando ele escreve a carta para os Efésios. E eu quero imaginar que Paulo, dentro da prisão, ele está olhando agora para o guarda e está imaginando ali a vida do guarda, a vida de um soldado. Quando o Espírito Santo, ele começa a dar a revelação para Paulo. E eu imagino agora Paulo, ou Paulo ditando, e alguém escrevendo a carta aos Efésios. E quando chega no capítulo 10,
Eu vejo Paulo talvez pensando nas armaduras daquele guarda, que todos os dias estavam ali, trocando de turno, guardando a vida dele ali naquela prisão. E Paulo agora ele vai falar sobre o capacete da salvação, ele vai falar da couraça da justiça, ele vai falar ali dos sapatos do evangelho da paz, ele vai falar do escudo da fé, e Paulo ainda vai falar da espada que é a palavra do Senhor. Logo, lendo Efésios capítulo 6, eu entendo que há uma guerra. Desde o princípio foi travada uma guerra. Desde o princípio, já lá no Éden, Satanás ele engana a mulher, ali transfigurado em uma cobra, ele engana a mulher, e desde ali então, trava-se uma guerra, o inimigo trava-se uma guerra com toda a humanidade. Por quê? O Senhor ele vai estabelecer uma promessa ali no Éden, vai falar: olha, porque vocês erraram, o homem vai viver do suor do seu trabalho, e a mulher com dores dará à luz, e a serpente, o Senhor vai falar, e do ventre da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então há uma guerra já declarada desde o início, e eu quero colocar um tema nesta mensagem, 4 motivos para se ter uma guerra. E que motivos são esses? Para se ter uma guerra, nós temos que ter inimigo. Para se ter uma guerra, tem que ter um exército. Para ter uma guerra, tem que ter armas. Para ter uma guerra, tem que ter um objetivo. E nós temos o nosso objetivo, o inimigo também tem o objetivo dele. Nós temos ali as nossas armas, a qual o livro, a carta aos Efésios vai nos relatar aqui. O inimigo também tem as armas dele e sabe usar muito bem ela. Escuta, o tema da mensagem ou da campanha é destronando potestade, não é isso? Pois bem, vamos agora falar aqui de guerra, um pouquinho, de batalha. Ô glória! A Bíblia Sagrada vai dizer que o reino dos céus, ele é tomado à força. Então logo nós entendemos que você tem que perseverar. Nós temos que perseverar no Senhor. Escuta isso. Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, da sua parte B, vai dizer que a guerra, ela é do Senhor. Em 1 Samuel ainda, capítulo 17, no versículo 45, vai dizer: Deus é o Senhor dos exércitos. Assim como nós lemos aqui que o inimigo, ele tem o seu exército, ele tem as suas armas. Assim como o inimigo, Satanás, ele tem as potestades, ele tem os principados que atuam nas regiões celestiais. Ele tem os seus soldados que estão aí para poder destruir, para pelejar contra a igreja de Cristo. Deus também tem o seu exército. Deus também compra a minha e a sua guerra, a minha e a sua batalha. Entenda isso. Em 1 Samuel capítulo 17, a história vai dizer que se levanta um gigante, um homem por nome chamado Golias. Golias vai afrontar os exércitos de Israel durante 40 noites, e todo dia de manhã, 40 dias, porque era de manhã e de tarde, Golias afrontava Israel pedindo um homem que fosse capaz de enfrentar ele. As fileiras de Israel estavam tremendo. Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. Quando o seu pai chama Davi e fala: olha, Davi, vai levar pão e vai levar queijo para os seus irmãos lá na batalha, e me traga notícia de como seus irmãos estão lá na batalha. Ninguém via Davi. Talvez os seus irmãos estavam zombando de Davi, talvez eles zombavam de Davi, mas o gigante estava lá, afrontando os irmãos de Davi, afrontando o exército de Israel, e Davi estava servindo queijo para os soldados ali. Quando a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Davi, ele se dispõe a enfrentar este gigante filisteu. Meus irmãos, talvez entregaram uma tarefa na sua mão, e talvez o inimigo tenha usado pessoas, ou ele tem lançado setas na sua mente,
que isso é uma tarefa insignificante. Talvez você é alguém que trabalha nesta obra, e talvez a liderança entregou algo na sua mão, e o inimigo ele tem jogado seta sobre a sua mente, falando, mas isso é muito pouco. Talvez pessoas tenham zombado de você, mas faça como Davi. No meio da peleja, Davi estava servindo queijo para os seus irmãos. No meio da peleja, Davi estava servindo aos soldados ali. E como assim, evangelista? É porque no meio desta peleja, aonde ninguém te viu, Deus já te viu na noite de hoje. E continue servindo. Deus está falando assim, minha filha, meu filho, continue servindo na casa do Senhor. Continue servindo, ainda que seja a tarefa mais simples que tem para servir na obra. Faça de todo o coração como Davi fez. Sabe por quê? Porque quando o gigante se levantar, Deus também vai te levantar para derrubar gigante. E esta noite é noite de peleja espiritual. É noite que Deus te trouxe aqui para falar, olha, gigantes que se levantaram contra a tua vida estão caindo hoje por terra. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei se é na área espiritual, eu não sei se é na área financeira. Certo é que Deus está levantando Davi aqui esta noite, e Davi para jogar pedra no gigante e colocar o gigante por terra. Escuta, Salmo 89:20, Deus vai falar, achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo ungi. Deus está te procurando esta noite. Deus está procurando na noite de hoje, irmão Alessandro, pessoas que não vão temer o gigante, pessoas que não vão olhar a circunstância pelos olhos humanos, mas vão olhar pelos olhos espirituais. Pelos olhos humanos, está lá o gigante com espada, com escudo, e Davi está indo lá somente com a sua funda, e está indo no nome do Senhor dos Exércitos. Quando você vai no nome do Senhor dos Exércitos, não há inimigo, não há gigante que possa resistir à peleja. Escuta. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45, vai dizer, Deus é o Senhor dos exércitos. Êxodo 14:14 vai dizer assim, Êxodo 14:13 e depois o versículo 14. Escuta isso, Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. Sabe o que estava acontecendo ali, igreja? Israel estava saindo fora do Egito, chega diante de uma terra, chega no deserto, e na frente de Israel agora está o Mar Vermelho. Os egípcios estão vindo atrás, e a Bíblia vai dizer alguns versículos antes, que quando Israel olha que os egípcios estão vindo com seus carros e cavaleiros, eles começam a sentir medo. É normal numa peleja, dentro de um exército, algumas pessoas sentirem medo. É normal, isso é do ser humano. Algumas pessoas sentirem no meio da peleja medo, um frio na barriga. Tem pessoas aqui hoje que estão passando uma peleja tão terrível em sua vida, que está sentindo medo de perder a batalha. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus fala assim, olha, diga ao povo que marche. Por quê? Êxodo 14:14, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Ei, minha irmã, diante da peleja que você está vivendo, diante da batalha que você está vivendo hoje, fica calada, sabe por quê? Porque Deus peleja as tuas pelejas. Tão somente creia no poder do Senhor, creia no poder da palavra, vai orando, vai louvando, vai adorando. Por quê? Porque enquanto você adora aqui, Deus trabalha dentro da tua casa, Deus trabalha dentro da tua empresa, Deus trabalha no meio da tua parentela. Meu irmão, se eu fosse
fosse você, eu já começava a adorar a presença dele. Sabe por quê? Deus está abrindo o mar para você passar, para você passar. Tem pessoas que entraram aqui hoje e falaram: Senhor, eu estou vivendo, eu estou sem saída, eu não sei mais o que eu vou fazer, eu não tenho mais opção. Ah, você tem, minha irmã, ainda há esperança. Para uma árvore, se for cortada, ao cheiro das águas, ela se renovará. Então creia na palavra, porque Deus está no controle da tua situação. Urabadai, Rebinarabaio. Eita glória! Eita glória! Escuta isso. Eu vou ser breve. Êxodo 15:3. Na minha Bíblia está escrito: o Senhor é homem de guerra. Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é homem de guerra. Nós não precisamos ir tirar satisfação com seu ninguém. Conta tudo em oração para Deus o que está acontecendo na tua vida. Fala como foi as afrontas. Porque o inimigo tem usado bocas de pessoas para se levantar contra a tua vida, para te caluniar, para querer barrar você, para querer parar você no meio desta peleja. Só que o Senhor é homem de guerra. Quem peleja por você, quem peleja por mim, é o próprio Deus. Escuta isso, em Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer que Saulo ainda respirava ameaça e morte contra os cristãos. Ele pega cartas para poder prender, para poder açoitar e talvez até matar os cristãos. A Bíblia Sagrada vai dizer que ele estava no caminho de Damasco, quando de repente um resplendor de luz aparece. Saulo cai por terra, e aí uma voz diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Parece que eu estou vendo, parece que eu vou conjecturar. Saulo falando: mas Senhor, quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas eu não estou te perseguindo, eu estou perseguindo os cristãos. Você está vendo como Deus compra a sua peleja? As cartas eram para perseguir os cristãos. Então quer dizer, quando alguém está te perseguindo, quando o inimigo está usando seus adeptos para te ferir, o próprio Cristo, Ele compra a sua peleja. Quando o inimigo está usando alguém para poder vir afrontar a igreja, o ministério ICP, o próprio Cristo compra esta peleja. Labai, decanto, orabá, surimadaraio, reminaraia. Ali a Bíblia Sagrada vai dizer que Saulo teve um encontro com o Senhor. Por quê? Porque o Senhor é varão de guerra. Nós estamos pelejando uma batalha que não é nossa. Esta batalha é do Senhor. E sabe o que é que Deus vai fazer? A história diz que antigamente, quando se fazia reuniões, irmão Alessandro, para tomar qualquer decisão, os judeus se reuniam do lado de fora, nas portas da cidade. E é por isso que Jesus ele vai falar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Ainda que tenha pessoas fazendo reuniões, ainda que Satanás está juntando um bolinho, uma panelinha para fazer reunião contra a tua vida, Jesus está falando na noite de hoje, não vai prevalecer. Sabe por quê? A Bíblia Sagrada diz que nenhuma palavra de maldição prevalecerá contra a tua vida. Isaías capítulo 54, versículo 17. Ah, meu irmão, não vai prevalecer contra a tua vida palavra alguma de maldição. Aleluia! Escuta, quando nós falamos de guerra, logo eu entendo que a guerra ela pode durar dias, a guerra pode durar meses,
ou a guerra pode durar anos. Em 1939, Hitler se aliou com a Itália, o Japão, formando assim o eixo. Isso é história mundial. E em 1939 eles vão invadir a Polônia. Quando eles invadem a Polônia, se levanta a Inglaterra e a França contra. E aí estoura a Primeira Guerra Mundial. E essa guerra vai morrer milhares de soldados e milhares de pessoas, que vai desencadear também o Holocausto dos judeus, aonde os nazistas torturavam e matavam milhares e milhares de judeus, crianças e todas as idades. Acho que todo mundo já ouviu falar do Holocausto. Se não ouviu, deveria pesquisar mais um pouco, porque faz parte da história da igreja. Enfim, em 1945, aproximadamente, mais ou menos, vai terminar esta guerra, ou seja, vai durar 6 anos de guerra e vai levar milhares e milhares e milhares de pessoas vão morrer. Só no Holocausto dos judeus foram 6 milhões de judeus que morreram, foram assassinados, viraram experimento científico. Por que, evangelista, você está falando isso? Para te mostrar que muitas vezes a peleja, a batalha, a guerra, ela está se estendendo. É por isso que Deus fala, é por isso que nós vemos que o reino dos céus, ele é tomado à força. Tem pessoas que nem pelejou ainda, já quer desistir. Meu irmão, talvez você tenha perdido uma peleja, mas você ainda não perdeu a guerra. Talvez você tenha perdido uma batalha, mas você ainda não perdeu a guerra. Sabe por quê? Porque ainda que você tenha caído, Jesus Cristo é fiel e justo para te colocar de pé novamente. E Deus está falando, continua soldado, continua soldado, continua soldado, continua andando, continue pelejando, continue, porque as armas espirituais eu já te entreguei. E que armas são essas? O capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a palavra, meu irmão, o sapato da preparação do evangelho da paz. Usa as ferramentas, usa os armamentos que Deus já colocou nas tuas mãos. Escuta, livro de Josué capítulo 7, versículo 10 e 11. O Senhor disse a Josué, levanta-te, porque você está aí prostrado. Esse capítulo vai falar da batalha contra Ai. Israel foi para a peleja e Deus tinha falado, Deus tinha dado uma diretriz. Não pega nada. Vocês vão ir para a peleja, vão derrotar o inimigo, eu vou dar a vitória. Mas não é para vocês pegar nada. Aí alguém, sempre tem um espertão, vai pegar uma capa babilônica, vai pegar uns talentos, uns ciclos de ouro, de prata, vai pegar uns objetos e vai, debaixo da tenda, vai esconder. E aí Israel vai de novo para a peleja, e quando chega na peleja, o exército perde aquele dia a batalha. E cai alguns mil de Israel morto. Por quê? Porque não seguiu a estratégia que era para seguir. Batalha é estratégia, irmão. Guerra é estratégia. Quem tiver a melhor vai vencer. Eu quero ir para a guerra e vai lá então. Vai lá de cara e mete a cara na linha de frente. Você vai tomar tiro, não sabe fazer nada.
E vocês estão aqui hoje. E Deus colocou o bispo Júnior e a pastora Damares para treinar vocês para esta peleja. Assim, quando o soldado chega lá no exército, ele se alista. Primeiro ele vai começar com um pedaço de madeira na mão, fingindo que é o fuzil. É o pau de fogo, é isso? E tem pessoas que chegou agora e já quer estar na frente da peleja, pastora Damares. Mas não aguenta ainda. O próprio Paulo vai falar dos novos. Tem que ir tratando com leitinho. Porque se der um jabá, uma feijoada, ele vai morrer. Vai no leite, vai com calma. Não tenha pressa. A Bíblia vai falar: lançai sobre mim todas as vossas ansiedades. Lança no Senhor. Espera o tempo de Deus na sua vida. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, o Senhor, Ele vai te colocar na frente da peleja. Eu não sei, isso aí não está nem no esboço aqui. Isso aqui está vindo agora do Espírito Santo. Talvez o seu coração anseia tanto fazer a obra, que você está querendo até passar por cima dos seus próprios irmãos. E a Bíblia Sagrada está falando aqui que a nossa luta, pastora Damares, não é contra a carne nem contra o sangue. E é isso que nós, Igreja de Cristo, temos que entender nos dias de hoje, que a minha luta não é contra vocês, a luta de vocês não é contra mim, não é contra o nosso vizinho da esquerda, não é contra o vizinho da esquerda, da direita, mas é contra as hostes malignas que atuam nas regiões celestiais. É contra, aleluia, a nossa luta é no Espírito, irmãos. E como é que nós vamos pelejar? Está aqui o armamento. Você está carregando a espada aí. Se ela não está amolada é porque você não está lendo ela. Tem que ler. Tem gente que quer vitória, mas como que vai conseguir a vitória? Tem que ir para a luta. E se você for para a luta de qualquer jeito, você vai tombar no campo de batalha. Escuta. Aqui em Josué capítulo 7, eles perdem uma batalha. Josué reúne o povo, consulta ao Senhor. Deus revela onde foi o erro e tal. Deus vai falar: olha, não, falei que não era para pegar nada, roubaram lá uma capa, pegaram mais uns objetos e esconderam. Por isso, eles lançam um sorte e descobrem, foi Acã. Eles estipam Acã e toda a sua família. É morto. Porque fez outras pessoas morrerem. Você entende que quando você coloca a mão aonde Deus falou que não é para você colocar a mão, você vai morrer espiritualmente? Por isso que eu estou aqui pregando hoje, falando para você: espera a direção de Deus na sua vida. Um exemplo disso, Saul foi chamado para ser rei. O rei faz o quê? Ele reina. Mas a Bíblia vai dizer que tardando Samuel em chegar, o próprio Saul vai pegar lá o cordeiro e vai sacrificar. Vai querer fazer a função do sacerdote. E por causa disso, ele pecou e morreu. Você entende? Não coloca, pelo amor de Deus, não coloca suas mãos aonde você não foi chamado. Não, mas não tem ninguém para fazer. Não interessa, se a sua liderança não colocou nada na sua mão, fique em paz. Deixa Deus trabalhar, sabe por quê? Senão você vai morrer espiritualmente, meu irmão, minha irmã. Espera o tempo de Deus. Nós vemos aqui que tem guerras que duram dias, tem guerras que duram meses e tem guerras que duram anos. E eu não sei quanto tempo faz que a sua guerra, a sua peleja, ela está se estendendo. Mas uma coisa é certa: o Deus que eu sirvo, Ele é dono do tempo. É Ele que manda no tempo. E quando eu leio o livro de Eclesiastes, Ele vai falar bem assim: olha, há um tempo determinado para todas as coisas. Labá, surimadarabaio. E não interessa, talvez você esteja vivendo, subiu por essa escada, vivendo um tempo de choro, um tempo de peleja,
peleja, quantas batalhas você já perdeu e já não aguenta mais, fica caindo, levantando, caindo e levantando. Mas eu venho aqui hoje como profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida, que o tempo de Deus, ele é chegado na tua vida. Deus vai pegar aquele que está embaixo e vai colocar por cima. Como assim? Ninguém lembrava de Davi, mas Deus estava vendo Davi travando batalha contra o urso e contra o leão. Talvez você não é a pessoa que ninguém te viu, mas Deus está te vendo todos os dias, você matando o urso e matando o leão. E não se preocupe, Deus vai levantar um gigante só para poder soprar o teu nome. O gigante para Israel era afronta, mas para Davi serviu de palco. Por quê? Porque através de um gigante, o nome de Davi ficou conhecido por todo o reinado. Você está entendendo agora porque muitas vezes o gigante ele tem se levantado contra a tua vida? É porque quando você derrubar ele, primeiro você tem que se posicionar. Se posiciona diante de Deus, derruba o gigante e Deus vai te engrandecer na presença dele. Deixa eu ver quem pode adorar, deixa eu ver quem pode dizer graças a Deus. Ô glória! Juízes capítulo 11, versículo 1. Escuta, estamos falando de peleja. Na minha tradução, Jefité, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. Na minha tradução está, e era Jefité. Era então Jefité um gileadita valente e valoroso. Sua mãe uma prostituta e seu pai era Gileade. Algumas traduções mudam, né? A história vai dizer que os irmãos de Jefité, quando eles crescem, vai expulsar Jefité por causa do seu passado. A mãe dele era uma prostituta, como diz o texto. Os irmãos vão falar, você não vai herdar conosco. Porque a mãe dos outros irmãos era outra mulher. A Bíblia vai dizer que Jefté ele foge para a terra de Tobi. E se junta a homens levianos, pessoas endividadas, pessoas que ninguém dava nada. Pessoas desacreditadas pela sociedade. Para ser mais preciso, que dívida todo mundo tem. E no passar do tempo, Jefité vai montar ali um exército para ele, pastora Damares. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que veio os filhos de Amon pelejar contra Israel. E Amon tinha uma fama terrível de matar seus inimigos. E aí os anciões vão se lembrar, ou talvez escutaram falar. Como que eles iam saber? Alguém foi lá falar. Vão se lembrar de Jefité. Eles estão procurando um líder. E eles vão se lembrar de Jefité. Os irmãos de Jefité estão tudo lá. Mas eles vão se lembrar de Jefité, que está lá na terra de Tobi. No meio de homens desacreditados. E eles vão falar, olha, vem ser nosso chefe. Esteja por cabeça e peleja essa peleja por nós. Jefité aceita e vai. Por quê? Porque no meio da peleja, meus irmãos, muitas vezes vai levantar pessoas que não acreditam no seu potencial. No meio desta caminhada, no meio desta guerra que nós estamos enfrentando todos os dias, o inimigo vai levantar pessoas para te desacreditar. Para jogar balde de água fria mesmo nos seus sonhos. Se Jefité ele fosse se entregar para a circunstância, ia ser mais um depressivo. Mas a Bíblia diz que ele montou um exército de valentes lá do outro lado.
E agora aqueles mesmos que humilharam, agora está chamando ele de volta. Olha, ele saiu como cauda, mas agora lendo esse texto eu estou vendo ele voltando como cabeça. Talvez o inimigo ele tenha te humilhado, talvez o inimigo tenha te colocado por baixo, mas Deus esta noite, Ele vai te levantar como cabeça, porque o Senhor ele te chamou como cabeça e não como cauda. Então tome posse da sua vitória. Aleluia! Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar estratégia para você vencer as suas pelejas, seja elas espirituais, seja elas físicas, seja financeira. Deus vai te dar estratégia na noite de hoje. Aleluia! Escuta, estou terminando. Ô glória! Meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Juízes capítulo 6 que Deus ele vai escolher Gideão, o menor da tribo. Porque os inimigos vinham, tudo que Israel plantava, o inimigo vinha, pisoteava e saqueava tudo. Estava vivendo dentro das covas, com medo, assolado. E é assim que o inimigo ele quer nos ver. Assolado, dentro do poço, no buraco, na depressão. Mas a Bíblia diz que no meio ali daquele povo existia um valente, que estava trabalhando, que estava malhando trigo. Aleluia! Continue malhando trigo. Continue servindo queijo. Continue. Ainda que ninguém esteja vendo, mas Deus está te vendo. Deus vai te levantar, irmãos. A Bíblia diz que Deus ele levanta Gideão e dá estratégia para Gideão. Ah, mas se o Senhor é conosco, por que todo esse mal nos sobreveio? Aí Deus vai falar: Gideão, vamos fazer só uma coisa. Não vou nem responder isso aí para você, estou conjecturando. Pega o segundo boi do teu pai, que ele idolatra lá, mata ele, corta o poste ídolo lá do teu pai também, que está dentro da tua casa, junta tudo, faz um altar e queima para mim sacrifício. E depois a gente vamos conversar a respeito desses filisteus aí, a respeito desses inimigos. Está entendendo aqui? Às vezes, nós não conseguimos avançar na peleja, na batalha, por quê? A idolatria, porque o erro, a falha ainda está lá dentro da nossa casa. Nós chegamos no culto, entregamos uma adoração para o Senhor, fazemos tudo perfeito aqui, irmão Alessandro. Mas quando nós chegamos dentro de casa, está lá o altar do inimigo estabelecido. Como assim, evangelista? Eu não tenho imagem na minha casa. Escuta, Efésios capítulo 6 vai falar das astutas ciladas do inimigo. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Sabe o que é isso? O inimigo ele vai enganando as pessoas sem que ela perceba. Ah, isso aqui não tem nada a ver não. Está aqui a parede limpinha. Aí o inimigo chega lá, vou colocar um preguinho aqui, ó. Aí você, só um prego? Não tem nada a ver, um prego. Na parede desse tamanho vai fazer alguma coisa? Aí o inimigo viu que você não ligou, ele chega lá na sua vida, vou pendurar mais um quadro. Aí coloca um quadro. Presbítero Isaías. Aí você não ligou, ele vai colocando mais prego e mais quadro. Como assim, evangelista? Eu não estou entendendo ainda esse mistério. Eu vou te explicar. Você é uma pessoa que participa todos os dias do culto. Participa de tudo no ministério. Está presente em tudo. Aí de repente o inimigo coloca na sua mente, joga uma seta e você aceita e fala: ó, não vou hoje não que eu estou cansado. Aí você falta um dia no culto. Aí você chega, aí você vai no outro dia, aí no outro dia você fala: não vou ir hoje não porque eu tenho que lavar minha louça.
Ah, não vou ir hoje não, porque quando pensar que não, o inimigo ele já te tirou da igreja. Você está vindo só aos domingos e olha lá, ainda sem ânimo para vir. Lógico que está sem ânimo, não está mais escutando a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Se você não se alimenta com a palavra, como é que você vai pelejar? Se você não lê a Bíblia, se você não escuta a palavra de Deus, como que você vai vencer as suas batalhas do dia a dia, meu irmão? Cuidado, o inimigo ele está nas astutas ciladas. Ó, está armando cilada, ele vem devagarzinho. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver não. Vai. E assim ele vai roubando a coroa de muitos. Assim ele vai roubando a salvação de muitos. É por isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha meus irmãos, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do inimigo, pois não temos de lutar contra a carne e o sangue. Aí o inimigo, você está todo desarmado, já perdeu a armadura de batalha, aí chega, está uns dias sem vir no culto, quando chega, aí senta lá, os irmãos estão tudo felizes que você apareceu na igreja, o inimigo já jogou seta. Ei, não sei por que essa irmã está olhando para mim, já está me julgando. O irmão fica me julgando. É santarrão agora. É certo, irmão. A igreja é acolhedora. A igreja está aqui para te receber. Ninguém quer saber se você caiu quantas vezes, não. Nosso dever é te colocar de pé novamente. Aleluia. Está sem um capacete, está aceitando seta. Está sem a couraça da justiça. E a seta está indo no coração. Se reveste das armaduras. Deus te chamou para peleja. Tem soldado que está desarmado. Quanto tempo faz que você não pega na espada? Ah, porque eu não gosto de ler. Irmão, aí fica difícil. Você não gosta de ler, mas quer estar na obra. É isso? Aí quer ser o quê? Um Acã no meio do exército? Deus está dando uma direção para a liderança, está mandando ir reto, e você quer ir para a esquerda ou quer ir para a direita. E Deus está falando, não olha nem para a esquerda nem para a direita. Aí como é que faz? Escuta. Versículo 12. Pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, sim contra os principados, contra as potestades. Olha os inimigos, olha o exército do inimigo. Principados, potestade, contra os poderes deste mundo tenebroso. Está vendo que o mundo aí é tenebroso? E aí a Bíblia vai dizer, quem se constitui amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Então tome cuidado. E a Bíblia também vai dizer que não prevalecerão os inimigos de Deus. Existem pessoas que estão saindo, infelizmente, de dentro das igrejas e estão se constituindo inimigos de Deus. E na mente dela está tão cauterizada que se você for falar de Jesus para ela, ela fala, isso aí eu já sei. Você sabe, mas não vive. Você sabe, mas não aplica. Ela está com um sistema de defesa, sabe? E aí você tem que chegar com muita oração e jejum, no exemplo de Jesus, abraçar. E ir na calma, irmão, para quebrar o sistema de defesa do inimigo que está estabelecido sobre aquela vida. Porque se a gente for já com a verdade de encontro, dura, aí você termina de matar. Então Deus, Ele está dando estratégias aqui esta noite, para que você possa vencer, para que a igreja possa vencer. Falou aqui de crescimento, para que a igreja possa avançar nessas batalhas. Deus está dando mais estratégias. Aleluia. Deus, Ele é estrategista. Ele mesmo levantou Gideão e falou, Gideão, vai lá no arraial lá, vê o que é que os inimigos estão falando. Aí Gideão desce lá e escuta. Aí um vai falar, eu sonhei, eu vi um pão gigante. Aí alguém vai, o próprio inimigo vai interpretar e falar, isso aí não é outra pessoa, não, é a espada de Gideão. Se fosse, em vez de ter ido embora, né? Deus já tinha dado a revelação para ele.
Gideão se alegra, chama 300, desce lá, e só na adoração, só quebrando os cântaros lá e gritando pela espada do Senhor e por Gideão, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus tornou a espada do inimigo um contra o outro, e deu vitória para Gideão. Você entende? Nós só temos, igreja, que ficar posicionado. Se Deus te falou para ficar, fica. Ah, mas está chovendo, está caindo meteoro. Pode ficar lá, não vai cair nenhum em você. Por quê? Você está debaixo de uma palavra. Você entende? Eu ministrei ontem no Piratininga e falei sobre obediência. Salomão tinha acabado de orar. O fogo desceu, consumiu o holocausto, todo mundo viu a glória. E aí no capítulo 7 de 2 Crônicas, vai dizer lá, ó Deus falando, se esse povo aí, ó, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, oxe, eles viram a glória, eles viram o fogo, a coluna descendo de fogo, e agora Deus está falando, se converter. Tem vezes, presbítero Isaías, tem pessoas que vão ver a glória, vão experimentar a glória, mas Deus está falando, ainda não é convertido. Pedro andava com Jesus, Jesus lavou os pés de Pedro, irmãos. Pedro andou sobre as águas, mas aí depois Pedro nega Jesus, e Jesus depois vai aparecer lá na frente e vai falar, Pedro, tu me amas? Eu estou encerrando a mensagem. Tu me amas, Pedro? Apacenta minhas ovelhas. Negou 3 vezes, e 3 vezes Jesus vai perguntar para ele, tu me amas? Irmãos, Deus, Ele não leva em conta quando você se arrepende de todo o coração, das suas falhas, dos seus erros. E se Deus, Ele te perdoa, quem sou eu para te condenar? Então não pare, não abandone Jesus por nada. Ah, evangelista, mas eu não consigo. Você vai conseguir. Continue andando. A peleja é assim, alguns soldados, eles vão caindo no meio do caminho, e aqueles que têm mais força, ele já pega no braço e vai levando, mas você não vai ficar para trás. Deus levantou uma igreja na terra para cuidar de pessoas feridas, e se você está aqui hoje, é porque Deus tem cuidado das tuas feridas. Não desista, não desista. Deus me trouxe aqui esta noite para falar para você, não desista da peleja, não desista de Jesus. Sabe por quê? Existem soldados dentro desta casa de oração que estão com bálsamo na mão para tratar as tuas feridas. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes. Se revista das armaduras. Fique firme. Está ferido? Chama mais um soldado e vai para a oração, para Deus te curar. Ficou curado? Ajuda outro, cura outros. Está pronto para a peleja? Vai ficar uma cicatriz aí para servir de lembrança. Para você falar, isso aqui foi tal dia. Tomei um tombo, mas Deus me levantou novamente. E a vida do soldado é essa, e a nossa peleja, irmão, é cotidiano, é dia após dia. Não vai olhando para a vida do pregador falando, aí não passa a luta, nós passamos. O pastor, o bispo passa também. E qual a diferença? Nós não desistimos, por quê? Porque nós sabemos quem nos chamou. A partir do momento que você tiver essa certeza dentro de você, que quem te chamou foi o próprio Deus, não foi o homem, você não desiste mais nesta peleja. O próprio Pedro falou depois, quando Jesus falou, e aí, está todo mundo desistindo, todo mundo voltando atrás, porque a mensagem está dura demais, e você, não quer voltar não? Capítulo 6 de João, Pedro falou, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Você entende? Então fica firme, se revista
Se revista com as armaduras. Para quê? Para que vocês possam estar firmes. Contra o quê? Contra o dia mal. Quando vir a seta, quando o inimigo vir contra você, você está com as armaduras de Deus. Você vai ficar firme. Vai bater, quem vai cair é Ele. Por quê? Porque seus pés estão firmes na rocha, com o sapato do Evangelho. Usa a espada que Deus te deu. Se defenda com o escudo da fé. Quando alguém fala mal de você, quando o inimigo usar seus adeptos, você vai lá na espada, você vai lá no escudo da fé e fala: opa, eu tenho fé. E a palavra de Deus diz o quê? Para mim me revestir, que eu devo orar por aqueles que estão me perseguindo, que eu devo perdoar eles, que eu devo, aleluia, os que são mais fortes devem suportar as fraquezas dos mais fracos. E eu quero agradecer essa oportunidade, senão o Espírito Santo não para de me dar versículo e nós vamos indo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Então que você possa se revestir com as armaduras de Deus sobre a sua vida. Amém? Graças a Deus. E o versículo 18 diz: e orai em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiai com toda a perseverança. É vigiar, irmão. Tem que orar e tem que vigiar, porque o inimigo ele anda como um leão procurando quem possa tragar. É qualquer um, é quem está lá fora e quem está na igreja. Ele quer levar. E aí você está orando e está vigiando. Alguém falou alguma coisa, você, opa, está na malícia ali. Senhor, santifica. Alguém falou alguma palavra de duplo sentido, você, misericórdia, meu Deus, me dá livramento. É devagarzinho que o pecado ele vai querendo entrar na vida das pessoas, irmão. O inimigo ele não vem igual um dragão feio não para te assustar, senão você corre. É devagar. Então vigia, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Foi o que Jesus falou para Pedro, não é isso? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.